Hoje nós estamos com a Gabriela Flores. Não é a Gabriela, Ricardo, é a Giovana. Por que eu tô falando? A gente tava brincando aqui agora, porque desde a hora que a Giovana chegou, eu chamei ela de Gabriela. Ela falou assim, mas não é... Tem Gabriela no meu nome, mas meu nome é Giovana Flores. Eu falei, então tá, pode deixar que agora eu vou decorar. Eu não vou mais esquecer e eu vou vincular ele numa memorização que eu vou fazer aqui. Ela falou, então tá bom. E foi isso que aconteceu. Então quero apresentar para vocês com grande alegria no podcast da Sabedoria que hoje nós temos aqui uma convidada especial. É uma artista residente em Araucária, porque o artista é do mundo, né? Ele não é de Araucária, ele é do mundo. Então a nossa amiga aqui, ela reside em Araucária e ela vai contar um pouquinho da história dela para nós. Então, que alegria ter você aqui no É estúdio. uma alegria pra mim estar aqui também. Nossa, demais. Que Fiquei benção. doida. Fiquei doida quando você veio me convidar. Que bacana, você vê que coisa bacana, né? Eu estava lá no evento Geek. É isso, Gabriel? Geek, né, que fala? Expo Geek, né? Expo Geek. Não sei como fala. E eles vieram aqui para fazer a divulgação. E daí a gente foi lá. E lá no evento eu conheci o seu trabalho. A hora que eu vi, eu falei, meu Deus, que coisa fantástica. Vocês vão ficar sabendo aqui o que ela faz. E daqui a pouco nós vamos mostrar as fotos dos quadros dela. E eu quero que você conte um pouquinho de Araucária. Como que se deu chegar em Araucária, então? Eu vim pra Araucária quando eu tinha 10 anos. 10 anos foi a idade que eu comecei a desenhar bem. Desenhar um realismo massa, assim, que as pessoas olham e falam, nossa, parece de verdade. Porque antes disso era só... Enfim. Quando eu cheguei em Araucária, era tudo muito novo, assim, pra mim. Tipo, a cidade tinha um cheiro diferente. Curitiba, eu... Não que eu não goste de Curitiba, mas Curitiba já tinha um cheiro, assim, de indústria, sabe? E quando eu vim pra cá, eu moro bem na área rural. Então, quando eu vim pra cá, eu senti aquele ar puro, aquele ar fresco, brincar no mato, assim, ser criança, sabe? E desenhar no mato também, eu fazia muito disso. Então, foi uma mudança muito boa pra minha vida, que também acarretou mudanças pro meu lado artístico, inclusive. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez me contaram a respeito do ar que você tá falando, que depois do rio Barigui pra lá e depois da ponte pra cá, a hora que você entra na área rural da cidade, o ar ele é totalmente diferente, ele muda todo. Porque aqui tem a indústria ainda e lá tem a mata fechada mesmo. E quando você mora dentro do mato, igual você disse, né? Então o ar é puro mesmo, né? Só pra poder continuar. Não, uma delícia. E lá não tem vizinho, a gente pode cantar, berrar à vontade, brigar. E você, então, você teve a tua infância na área rural de Araucária. Isso. É, da infância pra adolescência pra cima, né? Colheu muito pinhão? Muito. Muito. Barba de árvore também. A gente Bárbara passava nos pinheiros e tinha umas árvores que tinha umas barbas, sabe? Aquela... Sei as barbas que Então, fica. Os aí véu, né, da noiva? Isso, daí eu catava tudo assim, levava um monte pra casa. Nem tinha o que fazer, que aquilo só secava no canto, mas eu adorava. E vocês sapecava também? Com as folhas do pinheiro seca, colocar o pinhão lá pra queimar? A gente não fazia isso, a gente não faz isso. Eu fui na casa do amigo meu e eu fiz com ele outro dia. A gente separou bastante, é sapecar que fala, né? É isso, Gabriel, sabe? A gente chama de sapé lá em casa. Daí você põe fogo nele, junto com o pinhão. E daí, em vez de você fazer o pinhão na chapa, você queima ele ali com aquele sapé, e daí você come ele onde você tá. Meu namorado me explicou esses dias. Ele falou, que vontade de fazer uma sapecada. Eu falei, que isso? Bacana, né? Sim. Então, continua. Então, você teve a adolescência e o desenvolvimento artístico dentro do seu 10 anos pra cá. Isso. Eu lembro que o meu primeiro realismo legal foi quando eu tinha 10 anos. Que é uma foto do Whindersson Nunes, tem no meu Instagram lá também, se quiser ver. É o meu primeiro realismo. Você vai ver lá nas fotos, os meus primeiros desenhos eram desenhos normais. Tinha algumas caricaturas até, que eu tentei fazer. Tinham desenhos que eu fazia, tirava da minha cabeça, sem inspiração. E daí, quando eu comecei a levar o realismo mais a sério, eu fiz um desenho à mão livre, do Whindersson Nunes. É uma foto engraçada, uma referência engraçada, mas ficou legal, ficou parecido. Então vamos explicar para o pessoal o que você faz. Para quem não te conhece, se apresente. Então, meu nome é Giovana Flores, eu tenho 18 anos e eu sou desenhista. Eu já fiz uma exposição em Paris, que eu fui conhecida um pouco mais pelo Brasil por causa disso. Representar o Brasil com a minha idade, com desenhos lá em Paris, foi uma coisa que mudou a minha vida demais. E eu dou aulas de desenho também, faço encomendas, enfim. E eu queria falar hoje mais um pouco sobre como é
a minha personalidade por trás disso. Porque as pessoas veem o quê? Veem o desenho ali, elas olham o realismo e falam, nossa, que lindo, você tem talento. Nossa, que lindo, você tem o dom. O que é uma coisa que eu também quero desmistificar aqui, porque dom pro desenho, eu acho que não existe. Mas, enfim, eu vou falar sobre isso mais pra frente. A gente pode conversar sobre isso mais pra frente, né? Então, é isso. Essa é a minha apresentação. E o que é o realismo? O realismo é uma noção que você tem. Então, assim, eu expresso o meu realismo através do desenho. Como assim? Tipo assim, você tem que... Nossa, desculpa, eu não tenho uma explicação bem formulada pra te falar. Mas exemplo, eu vou tentar explicar do meu jeito. Expressões, eu vi as fotos. As fotos, elas mostram a expressão de sentimento no rosto da pessoa. O realismo é isso, é quando você traz o que tem dentro da pessoa pro rosto dela. Porque a palavra, ela diz assim, ó, em várias partes. Até a inteligência emocional fala disso. Sim. Quando você recebe uma informação, ela entra na tua mente, gera um pensamento. Esse pensamento, ele gera uma emoção. E essa emoção te gera uma reação interna, que é uma expressão. Tanto é que quando você fala algo pra alguém que a pessoa não tá esperando e deixa ela envergonhada, as bochechas dela ficam vermelhas. Sim, porque é dentro dela, ela tá sentindo e tá passando. Informação, pensamento, emoção, reação. Isso. Mas o realismo, ele expressa isso também. É o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de desenhar a pessoa, justamente por causa disso. Pra colocar a essência daquela pessoa no desenho, através das minhas habilidades. Mas também existe realismo de objetos, por exemplo, né? Como, vamos supor, desenhar esse suporte aqui. É um realismo que você vai fazer. Por quê? Porque você está retratando exatamente o que você está vendo. E é essa a graça. Você colocar a realidade no papel através das suas mãos. Entendi. E como que você decide essas personalidades que você decide fazer, que te inspira? Da onde que vem? Você fez o Senna, por exemplo, eu vi a foto dele. Como que você chegou a decidir que você ia fazer ele e colocar aquela expressão nele? Como que foi essa experiência de desenhar ele? Bom, é tudo um processo muito natural pra mim. Normalmente eu tô lá vivendo minha vida, de repente, quando eu lembro de uma coisa interessante, ou então eu aprendo algo novo, eu me inspiro, eu falo, nossa, que legal, daí eu me empolgo, vou pesquisar mais sobre a pessoa, tal. E o desenho fica legal mesmo quando eu realmente me inspiro na pessoa, porque daí tem uma emoção ali, entende? Eu faço o desenho pensando na história dela, eu escuto normalmente podcast, documentário sobre a pessoa, pra eu conhecer cada vez mais quem eu tô fazendo, pra passar mais o que eu tô ouvindo, o que eu tô sentindo, enfim, pra ficar legal. Nossa, tem vários desenhos, inclusive como o do Ayrton Senna, que eu tava escutando as histórias dele, escutando ele falando, o documentário, a série da Netflix dele também. Eu tava lá super emocionada, tava lá chorando, meu Deus, ele foi um herói, sabe? Tipo, aquela inspiração que fez o desenho ficar legal daquele jeito. Ele era um ídolo, é um ídolo ainda, né? Mas sim, quando ele era vivo, eu era criança, era uma beleza ver ele correr. Isso que era o mais legal também, que me inspirou, porque eu fiquei pensando, tem pessoas hoje em dia que elas não conhecem, né? Os mais jovens não conhecem o Ayrton Senna. E eu poderia fazer um desenho, que desenho normalmente quem curte mais são adolescentes, pessoas mais jovens, porque algumas pessoas mais velhas hoje em dia, querendo ou não tem muito tempo pra isso, mas a gente já fala um pouco mais sobre isso também, porque algumas pessoas acham que é perca de tempo, né? Queria desmistificar isso também. Nossa, eu me perdi no que eu tava falando. Não, eu acho que vamos falar disso. Porque é interessante a gente avançar nos ganchos, porque daí a gente entra com perguntas dentro do gancho. Tá bem. Você pode falar, então, por que as pessoas mais jovens não gostam disso? Não dão bola? As pessoas mais jovens dão bola, porque é uma habilidade legal. Normalmente, quando você é ali criança, você tá desenhando porque é divertido. Daí você cresce um pouquinho mais, você percebe que tem pessoas que desenham melhor que você. Daí você pensa, eu quero desenhar bem pra impressionar as outras pessoas, pra impressionar meus pais, minha família, os meus amigos, enfim. E depois, quando você cresce um pouco mais, você se depara com responsabilidades. Você tem que trabalhar, tem que correr atrás do dinheiro e tudo mais. E no Brasil é difícil isso, né? Porque no Brasil a arte é um pouco mais desvalorizada justamente por causa da questão que todo mundo tá correndo atrás do seu dinheiro, tá ocupado, preocupado atrás do seu dinheiro. E as pessoas têm na cabeça essa ideia de que desenho é uma coisa mais infantil, uma coisa mais pra jovem, de quem não tem o que fazer. Mas dá sim pra ganhar dinheiro com o desenho, e é isso que eu queria dizer. Eu quero passar pras pessoas que o desenho
É um negócio. Sim, é um bom negócio, inclusive. Eu fui pra Paris por causa disso, então... Aquela foto ali, ó, é do Ayrton Senna. Ela tá agora na nossa câmera aí, e na nossa tela, né? E ali tem a expressão dele, o olhar dele, aquele macacão dele famoso, né? Vermelho Marlboro, né? Uhum. E traz uma expressão muito forte. Quando você olha nele, você vê garra, você vê emoção, você vê vida. A imagem, ela transmite uma mensagem muito forte também. Tanto é que as propagandas, eles trabalham muito com as imagens, com as cores, com poucas palavras. Então tem as paletas de cores para cada coisa. Sim, eu escolhi essa referência porque todo realismo que você faz, você precisa de uma referência, né? Porque senão não seria realismo. Eu escolhi essa referência porque eu conseguia ver uma simplicidade nele, mas ele ainda sendo um grande herói, confiante, fazendo tudo que ele fazia, mas ele era uma pessoa normal, que nem todo mundo, mas dentro dele ele era uma pessoa normal, com a personalidade, porque assim, o Ayrton Senna não é normal pra gente, né? Ele foi um monstro da Fórmula 1, né? Mas eu achei essa referência o máximo, porque mostra, pra mim, mostra o que ele é por dentro e o que as pessoas veem dele. Uma pessoa humilde. Isso, uma pessoa humilde. Quando você pega uma cor de um lápis, por exemplo, para você retratar, como que você define? É sentimental, é interno? Você olha e já sabe? Porque para mim aqui é vários lápis de cores que eu não tenho noção do que é isso, sabe? Na questão das cores, daí não é tão sentimental assim. Depende, se eu quiser mudar, daí talvez sim. Por uma questão de sentimento. Mas eu olho as cores da fotografia e penso, tem que fazer igual. Porque, apesar de ter a minha emoção e tudo mais, esse lado mais artístico, também tem um lado que é real, tem que ser realista, tem que ter pé firme, entendeu? Então eu penso assim, aqui é exatamente dessa cor. Então eu vou usar esse lápis, entendeu? É desse jeito. Tá, e... Por exemplo, eu vou dar o exemplo de você, tá? Então... você tá corada, vamos dizer assim, com a bochecha vermelha, por causa do frio, né, que fica. Sim. Como que eu defino a cor da pele da pessoa, assim, no lápis? Porque é muito difícil eu falar que a tua cor é bege. Ou sabe, desculpa, mas eu sou ignorante nessa parte. Não, tudo bem. Eu só tenho que entender como que funciona pra você definir. Você vai ensinar minha filha, por exemplo, lá no teu ateliê. É estúdio ou ateliê? Não sei. É minha sala, eu chamo de minha sala. A tua sala. Uhum. Na tua sala lá de arte, você vai ensinar minha filha... Você vai falar assim, olha, vamos começar pelo que você gosta ou pelo que eu vou propor pra você? Como que funciona pra entender até a gente chegar nas cores? Eu começo por onde eu vejo que a pessoa tem dificuldade. Porque muitas aulas de desenho, eu nunca fiz curso de desenho nenhum, mas o que as pessoas vêm me falar, elas começam a aprender numa coisa que é um padrão, é imposta, entendeu? Uma coisa que falaram, desenha isso, porque você vai ficar bom se você fizer isso. Mas eu gosto de fazer um trabalho personalizado, então tipo assim, se por exemplo você tem dificuldade nas cores, aí o negócio é o seguinte, a gente vai fazer só cores até você ficar muito bom. Porque daí depois disso... você vai ver o grande avanço que você vai ter. Então, eu gosto de ir direto onde a pessoa tem a dificuldade. Porque, não, tipo assim, ela tá aprendendo algo que pra ela é relevante. E que ela vai evoluir muito mais rápido, entende? Então, como por exemplo, das cores. Eu vou fazer um exemplo. Você falou, meu rosto tá corado. Vou tirar uma foto do meu rosto. Pode, claro. Não, é uma coisa que eu tenho dúvida também, que eu... Aqui no protocolo nosso é assim, entendeu? Todo mundo conversa. Pode ficar tranquila, tá? Pode. Tipo, questão de sombramento lá, que eu via também esses vídeos de realismo, e, por exemplo, na sombra, que o doutor falou das cores. Por exemplo, na cor, a pessoa vai lá e começa, tipo, colorir verde, aí ela vai colocando marrom e vai, tipo, fazendo esses tons, assim, A sabe? colorimetria. Isso eu acho, tipo, muito... Poderoso. Exato. Tipo, É louco, né? Porque a pessoa fala assim, nunca que eu adivinhar que no rosto do Ayrton Senna que tava passando ali, por exemplo, tinha azul, tinha verde musgo, tinha, quer ver? Por exemplo, eu usei esse tom aqui, eu usei
esse tom aqui no rosto dele. Ou as cores que ninguém enxerga, Coloca o mas que tá Senna lá. ali também pra gente poder, do ladinho ali, pra gente poder ver as cores que ela tá colocando aqui. Esse verde, eu usei um verde que tá bem pequenininho aqui também. Esse aqui, ó, que tá sem ponto, inclusive. Então eu usei essas cores aqui, que são... No rosto dele. Sim, são cores que ninguém enxerga, entende? Mas olha só, a expressão do rosto dele é um rosto suado de terminar, ganhar um prêmio, por exemplo, uma corrida, né? Sim, Você fazendo o que ele ama, né? Você colocou ali uma expressão muito forte, com cores que a gente nem imaginava que poderia dar certo, a mistura dela, que nem o Igor disse. Sim, é colorimetria, é assim que a gente aprende na aula também. Então, voltando lá, o exemplo. Vamos supor que você tem dificuldade nas cores. Então, eu tirei uma foto aqui do meu rosto pra gente usar de exemplo pra você fazer o meu rosto realista. Então, vamos dizer que você vai fazer a minha bochecha corada ali. Eu tô bem corada mesmo. Ó. Posso pôr aqui? Pode, claro. Ok. Não sei se dá pra ver bem. Acho que vai ter que colocar na frente. Tá, deixa eu pôr na frente. Pode. Dá um zoom, né? Olha. Aqui tá dando certo? Pra virar assim? Ai, acho que foi. Pode ir. Então, ó. Você tá vendo meu rosto? Sim, tô. Que cores você acha que tem? Que cores você acha que tem? Eu falei pra você no começo que a ignorância era maior, né? Mas, pra mim, Pode Tem um- pegar tem- aqui os lápis daí. eu acho que tem um pouco do branco. Uhum. Sou branquela. Não, por causa dessa sombra aqui da parte de cima da bochecha. É a luz daí. Eu acho que tem essa cor misturada com uma outra. Agora já tô me metendo aqui na colorimetria, igual você disse, né? E deve ter também alguma coisa marrom, né? Pra poder dar um tom ali, né? Eu acho que tem essas 4 cores aqui, ó, no teu rosto. Queimou todos, imagina. Então, você tá errado. Não, tô brincando. Na verdade, essas cores que você usou são válidas sim, dá pra usar. Mas faltou muitas. Tá. Que é o rosa. Você falou que eu tô corada. E realmente eu tô corada, né? Tá frio. Também a gente fica um pouco nervosa com a situação, né? Não é sempre que eu sou convidada pra um podcast. Amei. Mas faltou rosa. Faltou um rosa desse, por exemplo. É verdade, Faltou né? Tem esse. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha. Pode olhar. Tem rosa mais escuro também. Quer ver? Assim. E... assim. Esses são os tons que são muito usados pra pele corada, que nem a minha nessa foto. Então, se eu fosse te ensinar Mas os agora... que eu coloquei junto ou fora eles? Também, junto. Ah, tá, também, juntos, tá, Também, a é mais. válido. Claro, tem muito mais cores que a gente poderia usar, como marrom e tudo mais. Mas daí a gente teria que fazer um estudo bem aprofundado, enfim. Mas se eu fosse te ensinar agora, eu falo assim, ó, você vai desenhar o meu rosto corado com essas cores. Por quê? Porque você tem dificuldade. Eu quero ir direto na sua dificuldade, entendeu? Não porque eu quero que você faça uma coisa que você não gosta de fazer. Ah, É porque se você eliminar a dificuldade, o resto fica fácil. Isso, porque se fosse fácil, qualquer um fazia. Então você Aham. tem que ir direto na dificuldade pra você fazer diferente de todos. Se você tem uma dificuldade que é comum, eu vou direto na sua dificuldade e as pessoas que têm a dificuldade que você tinha antes vão falar assim, nossa, que legal, como que você aprendeu, né? As pessoas normalmente têm dificuldade de aprender isso sozinhas. Mas em alguns cursos, alguns cursos dão uma enrolada, que nem curso de inglês, né? Passa lá 3 anos, você não sabe nem o que é verbo to be. Aham. E daí eles vão lá, dão uma enrolada, Não, né? pelo que eu tô vendo, você é muito direta. Ah, Cê- eu sou muito direta, tanto é que meus alunos me abandonam depois de 4 aulas. Porque você ensina tudo. Sim. Mas é interessante isso, sabe? Porque a pessoa, ela não quer aperfeiçoar, só quer aprender um pouquinho. Não, você vai aprender, você vai ficar bom, você vai fazer um negócio teu. Eu tô Sim. te ensinando as técnicas. E tem técnica para poder desenhar, você um quadrado, um triângulo, tem isso? Tem várias técnicas que eu ensino que de rascunho. A gente chama de rascunho, que é o desenho antes da pintura. Você sabe o que é isso, né? Sei. Então, tem várias técnicas de rascunho. Tem o grid, tem ali as linhas diretrizes. Eu falei que eu sei, mas eu vou dizer o conceito do eu saber. Para você saber se o que eu sei é o que você sabe. Tá. Quando eu era criança, a gente pegava uma folha transparente de desenho e colocava em cima de uma imagem e fazia o contorno dela. E tirava ela e a partir dela a gente fazia. É isso?
Isso é uma técnica também de rascunho. Tá. Inclusive muito usada por tatuadores, né? Isso é o que a gente mais vê. Decalque é o nome disso, na Certo. tatuagem. É uma técnica de desenho também. A mesa de luz, que como, por exemplo, naquela luz ali, você coloca aqui a referência que você quer desenhar, a folha que você vai desenhar em cima da referência, em cima da foto, e daí você desenha. É uma técnica também. E também tem a mão livre, que eu adoro a mão livre, mas eu ensino mais depois pra primeiro a pessoa fazer no grid. O que que é o grid? O grid é um quadriculado. Acho que vocês já fizeram isso na escola, né? Sabe o que Então. é grid? Já faz assim o quadriculado e vai desenhando o rosto em volta. É isso? É, sim, um Daí quadriculado. vai. Já. Isso, enfim. Eu ensino primeiro aquilo. Por quê? Porque a pessoa tem que focar... Primeiro, o que que tem que ela fazer dentro de um quadradinho? Tipo assim, tem um quadradinho da foto aqui, que ela tá vendo, e o quadradinho em branco que ela tem que reproduzir. Então, ela tem que ir lá e olhar bem aquele quadradinho, fazer tudo que tem dentro daquele quadradinho e ir no quadradinho de cima. Só que esse olha no quadradinho e faz igual, ele vai estimulando, vai exercitando seu cérebro, sua visão, pra depois de alguns desenhos, você já conseguir fazer a mão livre, porque você já sabe como funciona, já tem aquela visão afiada, você consegue fazer maior. Na verdade, você criou dentro da tua mente um quadradão, de dentro do quadradinho, e a hora que você sai dela, você só não tem aquele quadrado, você já coloca ele automático, você carimba em outro lugar aquilo que você já tem. É copia e cola. É copia e É cola, isso? É isso mesmo. Você tem razão. E os alunos têm muita dificuldade? Como que você vê? Qual que é a faixa etária de teus alunos? O que que você tem para falar para quem quer ser teu aluno? Como que é isso? Olha, então, na verdade eu falo assim, que há uma idade boa, assim, pra desenhar, realismo, né, particularmente pro realismo. Tudo que eu for falar é pro realismo. É de uns 8, 9 anos pra cima, até 150, se a pessoa estiver viva. E é bom na velhice também, porque daí a pessoa, ela ativa o cérebro. O desenho realista Importante isso, hein? tem muitos benefícios que as pessoas não conhecem. Isso eu acho o máximo. Então, normalmente a faixa etária é isso. Vamos falar então para eles conhecerem, para eles ir lá buscar esse conhecimento. Sim. A pessoa mais velha, eu não vejo muito procurando, mas eles procuram. Eu sei que procuram pintura, por exemplo. Eu tenho uma aluna que ela tem 53 anos. Ela não é idosa, mas ela já tá alcançando uma idade e ela tava reclamando pra mim que ela tava com... Ela era muito agitada. Eu acho que ela tinha TDAH, acho que é assim que fala. E ela é muito agitada. Ela pegava o lápis, fazia assim, eu falava, meu Deus, calma, fica tranquila, você tem que se concentrar e fazer o negócio certo. Depois de 2, 3 aulas comigo, cada aula minha tem 2 horas, ela tava tão mais calma, ela tava assim, outra pessoa, ela tava falando assim. E eu falava, meu Deus, você virou outra pessoa da que eu conhecia. Viu? Então, Além de professora, você é terapeuta. sim, inclusive o realismo é usado muito em arte terapia. Pra superar traumas, pra pessoas que não falam, sabe? Quando a pessoa sofre um trauma tão grande que ela acaba não falando. Você sabe que tem Sim. isso, né? Enfim, usam o realismo pra se expressar também e pra superar traumas. É usado na psicologia, entendeu? Não tô falando balela, é usado na psicologia. Também ajuda muito na perda de memória. Se você sofre de perda de memória, você estimula consegue isso. diminuir isso ou resgatar. Além de exercitar o córtex pré-frontal e o hemisfério esquerdo e direito do cérebro. Que bacana. E hoje a faixa etária sua é diversificada. Então você Isso. tem essa mais velha, você tem mais jovem. E os... Isso, é porque na verdade assim, eu falo de 8 pra cima porque antes disso não é tão divertido assim pra criança, porque é uma coisa um pouquinho mais séria, tem uma técnica ali, entendeu? Não que é chato, mas... E quem quiser encontrar você, como que faz para ir ver o seu trabalho, para conversar com você? Tem site, tem Instagram, tem local. Como que faz? Tem o meu Instagram, Quer falar pro pessoal? Já, a gente vai colocar tudo na tela certinho. tá? Tem o meu Instagram e dentro do meu Instagram tem o WhatsApp também. Meu Instagram é Giovana Flores, com 2 N's. E daí lá tem o meu WhatsApp, se você quiser pedir dica ou então até ver uma aula comigo, dá pra você falar direto comigo. Tem um botão lá escrito WhatsApp, você entra lá e fala comigo. Mas também as pessoas podem me encontrar direto no Shopping Pinheiros de Araucária nas terças-feiras. Então, Qual que é o WhatsApp? Eu já coloco aqui. já coloca Ah. então. 41 99658 7824. 996587824. Isso? Uhum. Tá. E o Instagram é @Giovana com 2 N's, Flores. Flores. Uhum. Isso? Olha lá, ó. Giovana Flores, 41 99658 7824.
Isso. O Flores termina com S e Z, tá? Então, I-Z. S-Z. Tá. É que eu não tô enxergando. Não, é bom você falar, porque eu não sabia também. Pra mim... Ó, tem um artista aqui. Não, Caraca, você fez? Sério? Ah, eu manda quero aí, ver. manda aí, Não, manda aí. agora eu quero Não, ver. não, pode mandar Agora aí, eu quero Igor. ver. Tá- Meu Deus. Caraca, você manja? Só que assim, ele não manja do... Não era do realismo, era mais Não, já vamos pensando. colocar uma cor aqui já. Tem Eu um quero carro ver. e um cavalo aí. Seu meu Caraca. óculos, por gentileza. Pega aqui, Pra eu vamos... poder enxergar. Agora eu quero ver. Olha até... Opa. Quem que fez? O Igor? É? Igor? Pô, bacana, Ele hein? abandonou já. Não, já vamos já arrumar Por que que um você aluno abandonou? novo já Por aqui, que ó. que você abandonou? Porque tipo, eu desenhava só por, tipo... Hobby. Por gostoso, quando né? me dava vontade, eu desenhava algumas coisas. Caraca, bonito isso aqui que você fez. Nossa, que lindo. Você fez essa mão livre? Ou não? Sério? Você é muito craque. Por que que você parou? Rapaz do céu, se colocar um realismo nesse cavalo aqui... Pior que ele desenhava muito menorzinho. Sabe? Ele parou. Ele Você pegava- sabe que essa parte aqui, Igor, eu fazia ela, a gente pegava a ponta do grafite, raspava e fazia assim, ó. É isso, né? Então, É, uma eu técnica eu que fazia- usa. Eu fazia com o dedo, assim. Passava com o dedo e com papel higiênico também, fazer sombreado desses. Uhum. Nesse caso, eu aconselho usar um pincel. Com o dedo você mancha tudo. Quando vê, tá cheio de dedo na folha, que nem tá aqui. Ó, tem até pincel aqui, ó. Sim. Esse pincel eu uso pra tirar sujeirinha. Tipo assim, você fez o desenho lá e tal, e daí em vez de passar a mãozona assim, você tira o pincel assim, porque mancha, que nem tem aqui ó, umas manchinhas, é pra evitar essas manchas. Nossa, seu desenho é muito bom. Seu desenho é muito bom de verdade. Eu não tô falando aqui só por Parabéns, bonito. hein? Valeu. Só o carro, por exemplo, questão de tipo de como eu faço no olho, eu não faço que nem você falou do fazer com o quadrado certinho, então o carro dá pra ver que ele tá um pouquinho torto, assim, sabe? Não, mas Mas não é nem essa questão, não é nem essa questão. Porque se você colocasse uma pintura realista aqui, tipo, fizesse uma pintura realista, ninguém ia reparar nisso. Ninguém ia reparar. Porque o realismo, ele é formado justamente por... Quando a gente vai desenhar uma pessoa, ninguém é simétrico perfeitamente. Ninguém tem o olho exatamente igual ao outro. Então, essas imperfeições fazem parte do realismo. O que nesse caso, claro, só se for muito fora da curva, daí é tenso, né? Mas que nem nesse caso aqui. Se você fizesse uma pintura realista, eu nem tinha percebido. E olha que eu sou professora de desenho, eu não tinha percebido que tava torto. As pessoas também não vão perceber, entendeu? Me conta como que foi a tua experiência quando você foi para Paris expor. Porque falar é uma coisa. Ah, eu fui lá, beleza, a história é curta, mas você viveu toda a história. Então, são muitas horas de voo, de estadia lá, de ver o local, de reflexão, como que foi o convite. Mata a curiosidade da gente. Então, o convite foi assim, eu tinha acho que 15 anos. Daí eu tava desenhando bem, só que daí eu tava pensando, o que eu vou fazer com esses desenhos, né? Eu desenho bem, mas não é tão valorizado, eu não sei como ganhar dinheiro com isso. Aí eu pensei, putz, eu vou ver alguém no Instagram, assim, que já tem contato com arte, que ganha dinheiro com isso, pra pedir um conselho. Aí eu achei o contato de uma curadoria que fazia eventos em Paris, de desenho. Eu falei, nossa, que legal, vou chamar aqui essa equipe e vou perguntar, assim, sem pretensão nenhuma, o que eu podia fazer? Tipo, olha, eu tenho esses meus trabalhos aqui, eu queria ver que, tipo assim, esse tipo de trabalho, o que dá dinheiro com esse tipo de trabalho? E daí ela falou, olha, seus desenhos, eu não sei exatamente quem que era, porque era uma equipe, né, tal. Olha, seus desenhos são muito bons, você é muito talentosa, e a gente descobriu você agora, porque você mandou mensagem, e a gente quer fazer um convite pra você, te convidar a participar de uma exposição de um evento do Museu do Louvre. Aí eu pensei, acho que é golpe. Não pode. Não pode ser tão fácil. Primeiro eu fiquei assim. Aí fui passando o tempo, daí eu fui vendo, fui pesquisando, falei, gente, não é possível. É porque não é qualquer Zé Ruela que vai lá, né? Pra eu ser convidada, eu falei, não, para. Daí eu comecei a correr atrás e daí
perguntava pra ela o que eu podia fazer pra expor lá. Fiz um monte de trabalho pra expor lá. Inclusive a Mona Lisa, que tem ali na minha exposição, que você viu, foi uma tentativa. Só que daí foi barrada, porque daí as pessoas... Ela disse que ficou tão real que as pessoas poderiam achar que a Mona Lisa de verdade era aquela. Só que a minha era em preto e branco. Mas tem gente que era desinformada ali, né? Enfim. Aí eu fiz a Marilyn Monroe e a Grace Kelly, porque as duas foram atrizes de Hollywood e como morreram faz tempo também já estão em domínio público. Então eu fiz as duas e são duas pessoas que eu gosto muito, que eu me inspiro, né? Nossa, foi um longo processo. Foi acho que 2 anos. Eu fui com 16 anos. Acho que foi 1 ano. E nesse 1 ano eu fiquei desenhando um monte de coisa que eu não sabia o que fazer. E eu consegui enviar 6 meses antes as obras pra lá, porque as obras tinham que ir antes, né? Com documento e tudo mais, documento de obra, que eu nem sabia que existia, nem sabia Aprendeu que podia tudo. ter. E daí depois fui eu. 5 meses depois. Fui eu com a minha mãe e o meu namorado. Meu namorado, eu tive patrocínio pra ir. Meu namorado pagou tudo do bolso dele. Eu falei, gente, que grande prova de amor, né? Amém. Que bom, hein? Sim, e lá é muito diferente. Dá pra perceber como é diferente do Brasil. Eu me senti assim no mundo paralelo, sabe? As pessoas se vestiam diferente. Tipo, que nem de filme. Elas não usavam tênis All-Star, assim. Elas usavam, tipo, um sapato que eu nem sei o que é. Uma japona grande, bonita. E são todas muito altas. Todas as pessoas são muito altas. Nossa, as mulheres, assim, acho que, sei lá, todas que eu via na rua, a altura média era 1,80. Eu ficava olhando pra cima assim, o tempo todo. E todo mundo fumando muito. Diferente, né? Bem diferente. É outro mundo mesmo. Sim. E você gostou de expor o teu trabalho nesse momento? Tinha mais pessoas do Brasil que foram com você? Tinha, claro, tinha algumas pessoas, não tinham muitas, mas tinham pessoas brasileiras, porque o evento que eu fui eram de pessoas brasileiras, daí era uma sala um pouco menor para pessoas do Brasil, mas também tinha pessoas de outros lugares do mundo, que eu achei muito legal, porque eu pude ver obras de pessoas que não falavam minha língua, mas eu chegava e falava assim, ó, pra pessoa, é isso, ela entendia que eu tinha gostado. Não tentou rasgar um francês lá? A única coisa que eu sabia fazer é vou parler anglais, que era pra perguntar, você sabe falar inglês? Porque eu só sabia falar um pouco de inglês, né? E um inglês bem furado. Não tive dificuldade pra me comunicar. Que bacana. Essas experiências enriquecem a gente, né? Uhum. E aqui no Brasil, quais são os projetos? Como que você tá? Então, eu tô com um projeto muito legal. Pra mim, assim, eu tô no auge da minha inspiração. Que eu vou fazer no Shopping Pinheiros, inclusive. Não é um evento, é uma obra. Eu vou fazer uma tela de 2 metros por 1,60. Eu queria fazer uma tela assim, desse tamanho. Só que eu não sabia o que ainda. Falei, gente, eu quero desenhar grande. Porque pra desenhar grande vai muito investimento. Só o desenho do Ayrton Senna, apenas de material, foi R$160. Então, tudo isso em lápis? Sim, lápis, papel, e verniz e coisa arada. Enfim, é realmente caro o mundo artístico. Aí pra fazer uma tela de 2 metros e 1,60, você deve imaginar quanto que deve ser, uma paulada, né? Aí eu pensei, não, mas eu vou fazer isso porque eu acho que tá na hora de fazer trabalhos maiores. Eu não sei se... Acho que provavelmente você sabe, as pessoas da minha idade que normalmente não sabem, que o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, né? E eu não sabia. A gente não aprende isso na escola. Você aprendeu isso na escola? Eu aprendi. Aprendeu? Na nossa escola eles não ensinam. E não só eu, como nem meu pai sabia disso. E ele também não aprendeu isso na escola. Meu pai tem 40 e poucos anos. E eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, como é que uma história tão grande dessa, heróis do Brasil, foram apagados, esquecidos? A gente não aprende isso na escola. Você já foi no Cerco da Lapa? Você já foi no Panteão da Lapa? Tá, então eu vou te dar uma dica. A cidade da Lapa, nós estamos a 40 quilômetros dela. E na cidade da Lapa, na entrada dela, tem a Companhia do Exército. Lá, bem Sério? na entrada da Lapa, E quando teve a Revolução e o pessoal do Rio Grande do Sul estava subindo para invadir São Paulo, houve o Cerco da Lapa. E foi parado ali na Lapa, então houve a guerra lá. E lá dentro da cidade da Lapa tem uma praça lá que chama os Panteões, a Praça dos Panteões, que são os heróis daquela luta. E tem o general, o capitão, não sei o quê. É bem interessante para você conhecer um pouquinho dessa parte da história. Sim, eu vou ir. Eu adoro essas coisas assim, históricas. É um passeio de domingo agradável. Sim, e
que você aprende. Daí você vai Bem comer culto, assim. a coxinha de farofa deles. Sério? Você vai gostar. Na entrada da cidade, tem a padaria mais famosa da cidade lá é na frente do Fórum Antigo. Então é uma estrutura grande, né? Eu trabalhei nesse lugar. E lá na frente tem uma confeitaria. E dentro dessa confeitaria tem a coxinha de farofa. É Ela é famosa? muito famosa. É famosa no estado inteiro. Que legal, eu quero provar, nunca tinha visto. Daí você vai lá, é que você é jovem. Então você vai Sim, conhecer muitas coisas, né? Sou Nutelinha, né? Que nem todo mundo fala. Você tem tudo pela frente. Sim. Então você vai conhecer os panteões, você vai conhecer um pouquinho da história do Paraná ali. Sim, eu amo essas coisas, essas histórias. É muito legal, eu acho muito divertido, porque tem muitas coisas que a gente não aprende na escola e eu acho um grandíssimo absurdo, de verdade. Sempre fico revoltada. A gente tem que buscar a informação hoje, né? Sim. Na escola, enfim, não vou falar mais nada. Bom, continuando. Daí você tá falando do teu projeto, que você vai fazer um desenho maior. Continuando, eu pensei em fazer um desenho grande. E sabendo da história da FEB, dos heróis que foram esquecidos, foram apagados quase que, né? Porque quando eles voltaram da guerra, não receberam nenhum tipo de pensão, nenhum benefício, nada. Eles tinham dificuldade de arranjar emprego quando eles voltaram, porque eram pessoas normais, entendeu? Aos olhos do Getúlio Vargas, que era o presidente na época. Aí eu falei, gente, eu me inspirei agora. Aí eu pensei, eu vou fazer um soldado de verdade, um pracinha de verdade, eles eram chamados de pracinhas. Uma tela grande pra representar, porque é uma coisa do meu país, entende? E tem pracinhas que moravam em Araucária, que moravam em Curitiba, tem uns que estão vivos ainda. Tem pracinha viva ainda. Sim, eu quero entrevistar eles, inclusive, eu tô marcando entrevistar eles pra poder juntar relatos, as histórias. Pra você se emocionar e poder colocar o realismo ali. Apesar de ser uma coisa muito pesada de se mexer, né, porque deve ter sofrido demais, mas eu ainda quero passar isso. Tipo assim, uma história que foi apagada pros jovens de hoje em dia que não conhecem. Muitos jovens não conhecem porque na escola não ensinam. E eu acho isso horrível. E por isso que eu pensei, não, agora chegou a minha vez. Eu vou fazer uma tela de 2 metros por 1,60 lá no meio do shopping Pinheiros. Vou ficar lá, sei lá quanto tempo, 1 mês, 2 meses fazendo. É interessante, porque daí as de um pessoas soldado vão de lá verdade. no shopping e o turismo do shopping vai ser a tua arte. Porque eles vão lá para presenciar você Sim. realizando aquela obra. Sim, e o que é muito divertido. Por quê? Porque é uma história legal. A história do desenho é uma história legal. Você sabe que eu fui visitar a igreja da Sagrada Família na Europa e ela ficou, sei lá, 30 anos em obras. E quando eu fui lá, estava em obra ainda. E os turistas iam lá para fotografar toda aquela obra que eles estavam restaurando. Sim, o monumento, né, se diz. O monumento também é uma arte. Em Paris, quando eu fui, inclusive, a cidade inteira é uma arte. Eu falava, gente, não tinha uma estátua repetida. E tinha, assim, um monte, assim, tipo, num prédio, assim, tinha 30, assim, só do lado. Em um prédio só. Eu falava, gente, isso aqui, a cidade inteira é uma arte. E isso que é legal, né, porque a obra também, ela vale... A obra do monumento é uma arte. Dependendo, né? Porque as casas hoje em dia são mais simples, né? Não tem aquele ar de lar, mas... Pelo menos é o que eu vejo, né? É uma observação minha só. Mas a gente pode fazer o lar. Porque nós criamos isso, né? Sim. Mas é bacana. É uma reflexão boa. Porque o que acontece hoje? Você está falando dos jovens hoje, que não vê muito... É uma nova geração vindo... de uma outra geração que não recebeu muitas informações. Isso, exatamente. E fica deficitária, sabe? Então tem os memes que eles colocam na rede social de brincadeira, né? Você pega um cara da década de 70, vai dar uma injeção nele, ele fala, dá logo isso aqui, ó, e bate aqui, eu vi esses dias. Daí pega da geração de 80, ele coloca o braço e não tá nem aí. Daí dá o 90, ele fala assim, putz, será que vai doer? Daí você pega de 2000, tá no colo do pai já, poxa, chorando. Não quero, chorando, entendeu? E daí cada vez, por quê? Porque é muito paparicado, é tudo na mão, não quer sair da casa do pai, sabe? Tem muita coisa. Então, falta propósito, falta busca, falta várias coisas. É uma coisa que eu vejo, porque eu sou jovem, eu sou da geração Nutella, eu sou da geração que chora no colo do pai na injeção. Só que eu tomo injeção bem quietinha, tá? Enfim...
Eu sou uma jovem dessa geração, então eu fico pensando, cara, eu acho que eu tinha que trazer Mas você exemplos. é uma jovem empreendedora. Que você não tem medo e foi ganhar o teu espaço. Sim. Diferente. Cada Fui na loucura. Cada um tá num momento. Você foi inspirada de alguma forma para entregar esse conhecimento que você tem para muitas pessoas que precisam. Sim, e eu né? adoro ensinar. Eu tenho um prazer enorme em ensinar, assim, demais. Então, eu fiquei pensando, eu preciso representar essa geração de um jeito diferente, porque a geração de hoje em dia tá bem manchada, né? Porque, claro, tem jovens, assim, que eu mesma olho e eu penso com uma cabeça de uma velhinha, assim, falo, meu Deus, gente, sai desse celular, vai curtir a família, vai, sei lá, você tá num rolê, vai curtir o rolê, É, isso entendeu? aí. Não, a pessoa fica lá no celular, gente, larga esse troço, me dá um desespero, sabe? E eu fico pensando, eu quero representar a geração, mas eu quero fazer um bom exemplo e trazer as coisas legais e interessantes, essa cultura, cultura misturada com história que os jovens não conhecem pra eles. Então, é uma coisa legal pra representar para as pessoas mais velhas, a geração de hoje em dia, e pra incentivar a geração de hoje em dia a fazer, né, coisas diferentes, né? A gente viu algumas imagens ali de pessoas que já faleceram. Mas nós também temos imagens de pessoas que estão no dia a dia, que pedem para se autorretratar, né? Sim. Então você tem encomenda, você retrata dessa forma também. Como que você faz se alguém quiser contratar você? Se eu quiser, falo assim, eu quero contratar que você faça um desenho da minha imagem, como que seria? Como que ela entra no WhatsApp, manda uma mensagem, negocia com você? É assim que funciona? Isso, é assim que funciona. A pessoa me manda uma mensagem, ela precisa me mandar a foto ou as fotos que ela gostaria de fazer, né? Porque às vezes tem pessoa que quer que faça, tipo, uma montagem. Tipo, meu pai faleceu antes de eu nascer. Eu queria que você fizesse essa foto do meu pai junto comigo, como se a gente estivesse junto, né? Enfim, a pessoa me mostra essa referência, aí eu preciso ver se vai ser que tamanho, pode ser pequeno, pode ser gigante, se vai ser em preto e branco ou em colorido, que tipo de material vai ser usado, se é lápis de cor, tinta a óleo, carvão, giz pastel, enfim. E daí eu faço um orçamento, que eu preciso calcular tudo isso. E daí eu vejo o prazo. Normalmente uma folha assim, o nome desse tamanho é A4. Nossa, que lindo esse desenho. Em preto e branco ali, eu falo que o prazo é de mais ou menos 30 dias. Certo. E daí a pessoa negocia com você. Isso, exatamente. Tá, entendi. Você tem alguma imagem ali pra gente mostrar pro nosso pessoal? Mais algumas ali? Tem até a imagem de um amigo nosso aqui da cidade, né? Que você desenhou ele, né? Olha, ó, nosso amigo, grande Valdiclay, parabéns aí, bela imagem. Representou bem ele. Eu fiz ele porque a primeira reportagem, né, que fizeram comigo foi o Popular. E daí eu pensei, eu tinha que fazer uma coisa assim bem legal pra agradecer e também pra aparecer ali também na reportagem como um conteúdo. Daí eu desenhei ele e esse desenho eu fiz em um dia. Meu eu não Deus. almocei nesse dia, porque o prazo era curto. Daí eu falei, não, vou fazer em um dia. Mas ficou muito bom. Obrigada. Representa muito, sabe? Eu achei fantástico. Nossa, obrigado, fico feliz. Bem bacana mesmo. E ali tem o teu... É o flyer que fala? O cartaz? Como que fala ali? É um panfletinho, né? É um panfleto, né? É um panfletinho. Ali é um panfleto, né? Ali... Volta o panfleto para nós, por favor. Então ali tem as informações para que as pessoas possam contratar você, é isso? Isso, tem meu Instagram, meu WhatsApp ali também, né? Normalmente eu deixo no shopping quando eu estou desenhando. Algumas pessoas têm medo de atrapalhar. Gente, eu tô lá pra conversar. Você chega lá e fala, oi, Giovana, tudo bem? Nossa, que legal seu trabalho. Eu gosto de conversar. Eu pensei Mas isso tem mesmo. pessoas... Falei, se chegar lá vai atrapalhar, não sei o que. Mas eu falei, eu vou. Exatamente, tem pessoas que têm vergonha ou até têm medo de atrapalhar. Então eu deixo ali do meu lado que a pessoa só pega e fala comigo depois, entende? Que bom. Que coisa bacana. Gostei muito de falar com você. Muito bacana o trabalho que você faz. É um trabalho que eu acredito que todos têm vontade de ter. Aqui o Igor, ele sabe desenhar. Já Sim, eu tirou quero falar com dúvidas você aqui de depois. sombra. O Gabriel também tenho certeza que tem. Não tem? Não sei desenhar. Você não sabe desenhar? Mas tem interesse? Não tem interesse de ter a tua imagem desenhada? Ah, sim.
Foi isso que eu quis dizer. As pessoas têm interesse de ter a imagem delas entendi, desenhada. Entendi, agora entendi. Aham. Não, a vontade de desenhar não são todos. Tem pessoas, por exemplo, eu não sou bom no desenho, mas eu tenho vontade. Mas quer dizer que essa vontade ela não é prioridade, senão eu já tinha ido atrás, Sim, né? exatamente. Mas pode ser que agora, conhecendo você, sabendo que é próxima, pode ser que eu vá. Primeiro eu quero levar minha filha. Já falei pra ela até. Falei, Que eu quero legal! levar você Quantos lá. anos ela tem? 14, a Maria. 14, ótimo. Nossa, É. eu vou amar. E ela- Eu recebo normalmente um pouco mais novos, assim, tipo 11, 12 anos, 14 é um pouco mais Mas velho, ela eu desenha. gosto. Ela desenha mangá. O mangá é um estilo muito desenhado É, também. ela muito tem uns desenhos desenhado. dela e tal. Até essa semana, ela foi no escritório, não tinha o que fazer, pegou meu cartão e desenhou no meu cartão. Eu falei, ó, pai, o presente pra você. Ixi, eu desenhava atrás da prova Paraná. Acabava a prova, chutava tudo, né? Aí eu virava e ficava desenhando, fazia altos retratos. Daí a professora ia lá escondia tirar uma foto, assim, Que bacana. da arte que eu fazia. E, É porque é arte, né? sim. E todas elas, não em todas elas, mas em algumas, depois de um tempo, eu colocava o arco-íris também, na assinatura. Que bacana. Uhum. Eu tenho arco-íris em todas as minhas obras, é uma coisa que eu queria falar também. Pode falar. Então, o arco-íris, né, muita gente me pergunta, mas você é LGBT? Eu falo, não tenho nada contra, mas eu não sou LGBT. Mas o significado do arco-íris ali pra mim é outra coisa. Por quê? Porque as minhas obras são realistas, mas na assinatura, no arco-íris da assinatura, eu tento passar um pouco das emoções surreais que eu senti enquanto eu desenhava, entendeu? E o que isso pra mim tem um significado muito legal. Desde criança, eu sempre gostei do arco-íris. Não foi uma coisa que eu cresci e vi depois, o que eu ia fazer. Eu precisava de uma marca pra me registrar, aí eu pensei em fazer o arco-íris. Não, é uma coisa que eu fazia desde pequena. Eu amava o arco-íris, desenhava o arco-íris, sabia a ordem das cores de cor, porque eu gostava muito. Inclusive, eu pintei meu cabelo, né, de arco-íris, não é à toa. Que bacana, né? Eu Aham, vi por aí. causa do meu Agora trabalho. que eu me liguei. E pra mim tem significado. Todo mundo que me conhece, mais íntimos, né, as pessoas mais da minha família, sabe que eu sou uma pessoa, assim, muito doida, assim. Eu sou muito feliz. Eu canto muito, eu gosto de bloquear, vou dançar, eu sou bem doida, mas eu também tenho muitos momentos de emoções diferentes. Tipo, eu tenho personalidade forte, que chama, né? E eu acho que o arco-íris representa bem a pessoa que eu sou. E eu gosto de colocar o arco-íris nas minhas obras pra mostrar que o artista tava presente ali na obra, entendeu? Tipo, a minha personalidade esteve presente no processo artístico, entendeu? Entendi. Forte, hein? Parabéns, legal mesmo. Pessoal, conversamos aqui com a Giovana Flores, Isso. com 2 N's. Quer deixar um recado pra gente finalizar aqui? Quer falar mais alguma coisa? A palavra é tua. Bom, quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, o meu celular. Pode me encontrar no Shopping Pinheiros. Toda terça-feira eu vou estar lá. E nos finais de semana, em alguns também. E eu espero que vocês tenham gostado. Foi sensacional. Eu gostei, aprendi muito mais. Agora eu vou tentar entender um pouco mais esse mundo diferente do realismo, do desenho. É isso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e estaremos em breve aí com mais uma entrevista. Projeto Sabedoria e Sabedoria Cast.